Fala, gurizada, beleza? Eu sou o professor Hilton, o seu professor de física aqui do YouTube, e seja bem-vindo às nossas playlists de resolução de exercícios. E hoje você está na playlist da resolução do Enem de 2020. Se você não está inscrito em nosso canal, te convido a conhecê-lo e se inscrever. Dê um like, comente os nossos vídeos porque nos ajuda bastante e compartilhe com seus amigos todos os nossos vídeos. Bem, hoje nós vamos falar da questão de número 109. Vamos para a sua leitura? As panelas de pressão reduzem o tempo de cozimento dos alimentos por elevar a temperatura de ebulição da água. Os usuários conhecedores do utensílio normalmente abaixam a intensidade do fogo em panelas de pressão após iniciarem a saída dos vapores. Ao abaixar o fogo, reduz-se a chama, pois assim evita-se o... Bem, vamos dar uma discutida rapidamente aqui sobre a panela de pressão, depois a gente volta para analisar as alternativas. Vem comigo aqui para o quadro. Fiz um esquema aqui para vocês da panela de pressão. Então nós temos a panela mais antiga. Hoje em dia a gente tem umas panelas de pressões diferentes, né? Aquela a qual você tem uma vedação de borracha ali por dentro, todas ainda têm. A função dela é deixar a panela o mais hermética possível. O que é isso? Impedir com que o ar que está lá dentro, o gás que vai se formar, o vapor que vai se formar, na verdade, não saia e nem o que está lá fora entre. Então a ideia da borracha é isso, travar. E aí é colocado uma tampa, a qual é colocada inclinada assim por baixo. Quem nunca teve dificuldade de colocar ou tirar uma tampa, né? Ela não tem um formato redondinho, certinho, ele é meio oval, mas na hora que encaixa ela por baixo, puxa, ela apoia nesse pino, você aperta o cabo, dá aquela certa envergada no cabo e prende ali atrás, né? Na intenção de fazer como se fosse uma alavanca, você faz força aqui para o lado de lá levantar, e o lado de lá trava ainda mais a borracha. Agora, qual a finalidade de tudo isso? A água que está aqui dentro, né? Vamos supor então que aqui temos uma porção de água ali dentro. E o que vai acontecer agora com essa porção de água? Vou ligar a chama. Muitos já tendem a colocar na chama alta, né? Para acelerar o processo, porque aumentando a intensidade da chama, aumenta-se a potência e a potência interfere diretamente no tempo. E a água então começa a aquecer. Sei lá, você tem objetos, feijões, pedaços de carne, a batata, enfim, o que você queira cozinhar ali dentro. E o que vai acontecer, né, com o fator da panela, né, como ela funciona? A ideia geral é envolver duas grandezas físicas importantes: pressão e temperatura. A ideia geral é mexer com isso. O que a gente tem alguns livros didáticos chamadas de Lei das Mudanças de Estado Físico, que fala que a pressão e a temperatura, elas atuam durante a mudança de estado. Se você altera a pressão, consequentemente você altera a temperatura. E é isso que acontece com a panela de pressão. Quando a gente trava, cria uma pressão interna maior, fazendo com que a temperatura de ebulição da água se eleve. Então, com o aumento da pressão interna, a temperatura de ebulição ela tende a aumentar. E aí você vai ter água no estado líquido em 110, 120 graus Celsius. É por isso que o cozimento ele é mais rápido. Agora, o que é que vai acontecer? Começa-se então a formar uma certa quantidade de gás, de vapor d'água aqui dentro. E aí vai aumentando a pressão, só que isso tem um limite. E qual é o limite? No momento que esta válvula, ao sentir aquela pressão, aquela ideia de êmbolo, né, ela sobe. E ao se elevar, ela então começa a soltar fumaças e geralmente ela tende a rotacionar e ela fica girando, expelindo, né, a fumaça, que são os vapores que estão ali. O que aconteceu nesse momento? Foi atingida a pressão máxima
desta panela e, consequentemente, como pressão e temperatura têm esta relação, se atinge-se a pressão máxima, também é atingido a temperatura máxima do alimento. O que isso quer dizer? Que além desses valores eles não passam. Então, se você continuar com a chama alta, o que vai acontecer? É isso que o nosso problema menciona. A ideia é que baixemos estas chamas, diminuímos. Vamos aqui diminuir a intensidade de nossa chama. Agora está bem menor. E qual é a intenção da gente diminuir a chama? Economizar, né, o nosso gás. A ideia geral é por economia, porque você pondo na intensidade máxima ou mínima, você já não altera mais, porque a panela ela tem um limite. Com isso, vamos olhar aqui as alternativas. Nós temos então, na letra A, um aumento da pressão interna e os riscos de explosão. Ou seja, a gente abaixa a chama para a pressão não ficar aumentando cada vez mais? Não. Como eu disse, atinge a pressão máxima. Vai ocorrer explosão se você ultrapassar o limite que a panela de pressão tem. Algumas panelas que são mais caras, assim, elas até têm uma marcação interna do máximo que você pode pôr de água e alimentos ali dentro para que não extrapole, né, esse nível aqui para gerar pressão para que ela exploda. Mas isso vai acontecer por causa de um nível diferente, não por elevação além do que pode da pressão. Vamos aqui para outra alternativa, letra B, dilatação da panela e desconexão da tampa. Você já pensou? Um sólido dilatando de maneira que ele dilate demais, a tampa solte? Não, né? A tampa feita de mesmo material, e aí tem as aulas de dilatação. Até posso pôr um card para vocês aí se lembrar um pouquinho da questão da dilatação de sólidos. Ela não é visível aos nossos olhos. Bem, na letra C, a perda da qualidade nutritiva do alimento. A gente diminui a chama para o alimento não perder sua qualidade nutritiva. Mais uma alternativa que não faz sentido. Na letra D, a deformação da borracha de vedação. Não, você vai esquentar e não vai deformar. O que pode acontecer com a borracha é fazer outro processo. É aquele que muitos fazem. A panela está fervendo e tal, ele vai lá e bota água, joga alguma coisa em cima para tentar resfriá-la rapidamente. Isso pode dar um probleminha da borracha devido a esse processo de expansão e contração. Tá? Mas aí gera uma degradação do material por causa desse choque térmico, mas não tem nada a ver com a redução da chama. E na última alternativa aqui, o consumo de gás desnecessário, como a gente acabou de falar, atingir o máximo, você vai estar gastando combustível, gastando o seu gás, que hoje não está tão barato. Portanto, a alternativa correta é a letra E. E se você chegou até aqui e gostou de nosso trabalho, se inscreva em nosso canal. Curta os nossos vídeos, deixe seu like e ative os sinos de notificação, pois todo dia estou postando uma videoaula ou uma resolução de exercício nova para você, uma aula teórica. A gente sempre tem um material para te ajudar na sua aprovação. E não esqueça de compartilhar nossos vídeos com seus amigos aí da escola. E os aguarde em nosso próximo encontro, nossa próxima videoaula. Um forte abraço e um beijo no cérebro.